Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25, fechando esse capítulo. Vamos à leitura desse texto. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar mais uma vez nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um domingo pela manhã que o Senhor nos dá, não somente para viver sobre a face dessa terra, mas para meditar acerca da Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa nos guiar nessa meditação, nos fazendo compreender aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor quer falar conosco, através dessa porção das Escrituras. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto anterior de Pedro trabalhou sobre o tema submissão às autoridades, por amor ao Senhor, por temor a Deus. Nós não nos submetemos às autoridades constituídas por Deus, se não for por temor a Ele. E é fato que algumas dessas autoridades abusam do direito de serem autoridades para não fazer o que Deus determina. Fazem porque têm o poder nas suas mãos, fazem porque assim se acham donas das pessoas que estão no território onde elas têm essa autoridade. Mesmo assim, nós somos orientados a não nos rebelar contra as autoridades, pelo contrário, por temor a Deus, orar por elas, buscar ser submissos a elas, e o limite para que isso seja completamente feito por nós é até o ponto em que isso não nos faça ser contrários a Deus. Isso acho que ficou bem claro na parte do versículo 11 até o versículo 17. Você precisa obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus, mas a partir do momento que elas te levam a fazer o que é contrário à vontade de Deus, aí não podemos continuar nessa submissão perfeita. Afinal de contas, um governo que é estabelecido por Deus não deve se voltar contra ele, fazendo leis que nos obriguem a, nessa obediência, ser contrários àquilo que ele diz. Tirando isso, nós devemos continuar sendo obedientes, porque é assim que ele nos orienta. Nessa segunda parte dos deveres sociais dos cristãos, do versículo 18 até o versículo 25, ele fala da submissão no trabalho. E é interessante que ele começa utilizando a palavra escravos. E muita gente, quando tenta nos expor a dificuldade em compreender ou aceitar a palavra de Deus, usa um texto como esse.
e diz: a palavra de Deus tem alguma forma de aquiescência sobre a escravidão? Ela concorda com a escravidão? Ela estimula o trabalho escravo? Não é bem assim. Se você tem um pouquinho de tempo de convivência com a palavra, você sabe que nessa época era comum haver escravos. Quando eu expus aqui Colossenses, eu falei de Onésimo, cujo senhor era Filemon, e Paulo escreve uma carta a Filemon porque Onésimo foge. E ele diz: agora você vai levar essa carta e vai prestar contas a seu senhor, ajustar contas com ele, e ele vai lhe receber, e eu vou pedir para que ele tenha misericórdia de você, e tudo possa ser resolvido. Mas em momento algum a palavra de Deus diz: é bom que você tenha escravos. Em momento algum ela diz: você que é escravo, permaneça escravo de toda maneira. O que Paulo diz, por exemplo, em Colossenses é: se você é escravo e tem alguma forma de você ser liberto, busque-a. Agora, não espere isso, não espere receber uma alforria, uma carta de alforria, para que você comece a servir a Deus. O que ele diz é que enquanto escravo você pode servir a Deus. Isso não é problema algum. A sua posição dentro da sociedade, dentro daquela pirâmide social, pouco importa. O que importa é que o seu coração esteja devotado a Deus. Você não é menos servo de Deus do que o seu Senhor, que está com autoridade sobre você. Agora, de fato, quando você olha para a palavra de Deus e você começa a ver que há uma possibilidade de ser realmente livre de todas as coisas que são ruins na nossa vida, para poder servir a Deus, e a escravidão é uma delas, então você deve buscar, não se rebelando, não fazendo um motim contra o Senhor da terra que você trabalha, trazendo para a realidade de hoje, não fazendo simplesmente uma greve, quebrando tudo, para que o seu patrão ou a instituição que você trabalha pública possa resolver as suas querelas, as suas demandas, por assim dizer, mas entrando em combinação a partir de uma palavra que é a palavra de Deus. Ela é que vai trazer tanto a iluminação para o que é servo, quanto para o que é senhor. Isso a gente vai ver muito bem no texto aos Efésios, quando Paulo vai tratar a lei de pais, de filhos, de servos e senhores, o tempo todo. E é impressionante, todas as vezes que eu estou meditando no texto de Pedro, eu volto muito para Paulo. Eles são muito correlatos naquilo que escrevem e no pensamento que eles têm a respeito, por exemplo, dos deveres sociais dos cristãos. A partir do capítulo 3, também há muita convergência a respeito dos deveres conjugais. Então, Pedro e Paulo escrevem pensando da mesma maneira, que a palavra de Deus, uma vez que entra na nossa vida, uma vez que entra no nosso coração, nós devemos ter uma atitude diferente para com a sociedade em que nós estamos inseridos. É aquela questão: você agora é uma nova criatura, houve uma transformação na sua vida, as suas atitudes mostram isso. A forma como você trabalha mostra que você é uma nova criatura, a forma como você serve alguém mostra que você é uma nova criatura, a forma como você fala com as pessoas, como você atende no seu trabalho, a forma como você trata seus filhos, a forma como você trata sua esposa, a forma como você trata a sua família, tudo que você faz deve transmitir para as outras pessoas: eu faço isso porque eu sou uma nova criatura, eu faço isso porque a palavra de Deus habita em mim e houve uma transformação de fato na minha vida. Se isso não acontece, eu não vou questionar Deus, porque quando Ele faz transformação, Ele faz completa. Eu vou questionar quem disse que foi transformado, mas não vive como tal. Mas essa palavra aqui, dirigida aos servos, não vai ficar solta. Pedro vai falar diretamente a eles do versículo 18, 19 e 20, mas do 21 ao 25 ele vai dar um exemplo. E qual é o exemplo que nós temos para sermos servos? O próprio Cristo. Então, nós temos primeiro uma exortação de Pedro
direta para aqueles que naquela época eram escravos, e depois nós vamos ter uma exemplificação. Olha, vocês precisam ser dessa maneira. Por quê? E ele pega 6 versículos e diz: porque nós temos em Cristo o exemplo supremo de serviço. Então, a palavra que é usada aqui para servos é oiketai, palavra grega, que vem de oikos, casa. Quando Pedro fala escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, ele está se direcionando mais especificamente a pessoas que trabalhavam dentro da casa. Então, se observarmos, por exemplo, o contexto brasileiro, você tinha ali a figura das mucamas, que eram mulheres escravas que seguiam, acompanhavam as suas senhoras quando saíam de casa. Você tinha também aqueles que eram meio que mordomos, era um escravo mais habilidoso, mais comunicativo, que ficava dentro da casa grande, auxiliando o seu senhor em algumas questões, até mesmo administrativas. E você tinha aqueles que ficavam na senzala, que eram os trabalhadores braçais, aqueles que não se chegavam na casa grande. A todos esses, Pedro fala, aqueles que eram mais próximos dos seus senhores, mas também os que não eram. Só que a expressão específica se dirige mais a escravos domésticos, a escravos que moravam e trabalhavam na casa dos seus senhores. E interessante que hoje isso acabou perdendo um pouco, tanto pela legislação que hoje nós temos referente a aqueles que hoje costumeiramente nós chamamos de secretários do lar, mas também pela questão da pandemia. Se perdeu um pouco disso de pessoas que nos auxiliam dentro de casa morarem conosco. Me lembro que isso era muito comum 20, 30 anos atrás, e existia pessoas que eram secretárias da família que meio que ajudavam a criar os filhos. Então eu tenho uma amiga que a funcionária dela está com ela há 34 anos e suas filhas têm menos de 30, então acompanhou todo o crescimento, o casamento dela, a criação de filhos. É uma pessoa que acaba se tornando meio que da família, mas é uma pessoa da família, mas que tem um vínculo empregatício, tem suas responsabilidades. E vai chegar um momento que, por mais íntima que você seja da pessoa que está trabalhando na sua casa, mas você vai precisar repreendê-la por alguma coisa que ela fez errado, ou vai precisar dar ordens que ela deve seguir, e ela não pode dizer assim: não, mas nós somos amigos, somos quase que da mesma família, então não vou fazer isso. Isso quem faz é empregado. Ele disse: sim, é isso que você é. Por mais que a gente hoje não utilize a expressão empregada doméstica ou empregado doméstico, e utilize outras que talvez suavizem um pouco a expressão, mas no fim de tudo, é isso que acontece. Você paga uma pessoa para que ela faça serviços a você, então ela é sua funcionária, seu funcionário. Claro que com direitos, essa é a grande diferença. Pedro aqui fala para pessoas que normalmente não tinham direitos, tanto é que ele chama escravos. O escravo não tem direito, nem de voz, nem de vez e nem de pagamentos. Ele faz porque tem que fazer, é por obrigação. E as pessoas que trabalham para nós hoje não trabalham simplesmente por obrigação, elas ganham para isso. Então há uma diferença na relação dessa época para a nossa. Nessa época aqui, você tinha cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. E a maioria deles estava na igreja primitiva. É um número muito alto. Se a gente observar, eu me lembro muito quando fala assim em estatísticas, 1970, 52 anos atrás, o Brasil cantava uma música 90 milhões em ação. Então a população brasileira naquela época, da Copa do Mundo de 70, era 90 milhões. O que me faz compreender que na época da escravidão o Brasil não tinha nem metade disso, 1888 para trás. Imagine então um Brasil inteiro de escravos, proporcionalmente, dentro do Império Romano, e a maioria deles na igreja. Não dá nem para pensar a respeito disso. Só que os escravos convertidos
percebiam que eles tinham uma nova identidade em Cristo. A minha identidade em Cristo não é de escravo, é de alguém que é livre, mas livre para quê? Quando eu escuto alguém ler João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aquilo para mim, se eu sou um escravo daquela época, é o mesmo que alguém colocasse a mão dentro do meu coração e as amarras não estavam nas minhas mãos, estavam aqui dentro, e ela faz isso, pum, quebra com os grilhões que existiam dentro de mim. Eu digo: peraí, eu tenho perspectiva de vida, eu sou livre, eu conheci a verdade vai me libertar. Eu posso hoje estar nessa situação, dentro da casa do meu Senhor, trabalhando forçadamente, mas eu sei que em Cristo eu tenho outra vida, e eu preciso viver essa outra vida, seja fora dessa casa, seja nos locais onde eu passar, seja dentro dessa casa, porque eu agora sei que eu tenho uma vida eterna. Isso aqui não resume a minha vida. Hoje eu sou um escravo, eu sou alguém que faz obrigatoriamente o que alguém me manda, mas eu entendo pela palavra de Deus que eu fui liberto para fazer espontaneamente o que o meu Senhor celestial me ordenou a fazer. Então esse escravo convertido, por causa dessa nova identidade em Cristo, podia se revoltar contra os seus patrões. Por que o Deus da minha salvação, o Senhor da minha vida, não me obriga a determinadas coisas, e você, que é meu Senhor terreno, vai me obrigar? Poderia acontecer isso dentro da cabeça daquelas pessoas, mas Pedro vai recomendar que eles fossem submissos aos senhores, independente de eles serem bons ou ruins. É muito difícil você ser submisso a alguém que é ruim para você. É muito difícil você obedecer um patrão que pede que você faça coisas ilícitas. É muito difícil você ser submisso a alguém que lhe trata mal. Mas qual seria a grande vantagem em apenas obedecermos àqueles que nos tratam bem? Qual seria a grande vantagem em apenas sermos submissos àqueles que concordamos com as suas diretrizes? É muito fácil fazer o que você concorda, mas o grande ponto de Pedro aqui, sejam eles bons ou ruins, continuem submissos, vai ter momento que você não vai concordar, você não vai gostar, você vai ficar louco da vida, porque você vai ter que fazer aquilo. Mas sabe por que você faz? Por amor ao Senhor que lhe libertou. Espontaneamente eu obedeço ao Senhor, só que essa obediência ao Senhor vai também implicar em eu obedecer a um Senhor que não é exatamente o que eu esperava que ele fosse, porque ele não necessariamente ele tem o temor ao Senhor que eu tenho. Nós temos patrões que não compreendem a palavra de Deus, nós temos pessoas que são nossos superiores dentro de uma hierarquia organizacional da empresa, e que acham que são superiores enquanto seres humanos, que olham para nós como se fosse uma segunda categoria, e quando às vezes sabem que nós somos crentes, isso se agrava um pouco mais. Mesmo assim, por amor ao Senhor, lembrem-se sempre disso, é por amor ao Senhor, por temor ao Senhor, nós nos submetemos a eles. Antes de tudo, ele quer que os servos se sujeitem com todo temor. Aqui na minha versão ele diz com todo o respeito. Algumas coisas que têm acontecido nos últimos anos estão contribuindo para que essa palavrinha respeito perca um pouco o seu significado real. Há pessoas que dizem assim: olha, com todo respeito eu vou falar diretamente na sua cara. Você já perdeu o respeito. O empregado que chega para o seu patrão e diz assim: olha, comigo é o seguinte, eu falo direto na cara, porque depois não tem duas conversas. Ele já começou muito mal a conversa com o seu patrão. Não é que você vá baixar as suas orelhinhas, chegar lá bem, quase que se humilhando para poder falar com ele, mas há necessidade de você ter respeito. Ter respeito com qualquer pessoa, e se ela ocupa uma posição acima de você naquela organização, é necessário que você observe todas as questões de respeito que são necessárias. Não gosto daquela pessoa, não quero nem dar bom dia a ela. Não é isso que um servo de Deus deve fazer. Não é isso que uma pessoa
deve fazer, seja servo de Deus ou não. Determinadas coisas só vão contribuir para que a gente não venha a cumprir com o que Deus quer de nós. Ele põe esse temor em oposição à dissimulação por uma sujeição forçada. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, você precisa, por temor ao Senhor, ser submisso. E isso é o total oposto de fazer alguma coisa só porque a pessoa está olhando. Trabalhar à vista de alguém, na opinião de Paulo, é pecado. É o oposto desse temor. Se o meu patrão chega, eu minimizo a tela que estava jogando paciência e começo a trabalhar e digitar o relatório que ele me pediu há 2, 3 dias. Se o meu patrão chega, eu saio do local onde eu estava ali lanchando com meus colegas, que não era o horário, saio correndo para o meu setor para pegar os papéis e sair andando com o papel na mão para ele ver que eu estou trabalhando. Eu que não gosto de jeito nenhum de servir, quando meu patrão chega, eu vou lá no cafezinho, pego, boto na bandeja e vou servir a ele, porque ele está presente. Quando ele sai, diz: esse indivíduo aí, meu Deus do céu, não sei nem por que ele está aqui. Eu estou tendo que servir a um incompetente desse. E aí fala todo tipo de coisa que vem no seu coração a respeito daquela pessoa. Não existe respeito, não existe temor em relação nem a ela nem a Deus. Colossenses 3:22 diz o seguinte: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Quando você faz só quando seu patrão está olhando, você não está fazendo em temor ao Senhor. Você não está respeitando o Senhor que te deu aquela posição. Então, em suma, o temor provém de um conhecimento justo do dever. Eu preciso fazer isso. Essa é a minha função. Independente dele ser bom ou ruim, eu fui contratado para isso. E eu vou fazer da melhor forma possível, e não é para agradar ele, é para agradar o Deus que me deu essa oportunidade. E vale lembrar, mais uma vez, essa submissão, uma vez que é por temor a Deus, ela tem como seu limite o que estabelece a palavra de Deus. Uma aplicação para nós é que até o ponto em que isso não nos prejudique no serviço a Deus e na nossa relação com Ele, nós devemos ser submissos aos nossos empregadores, aos nossos patrões. E vem o versículo 19, versículo 20, que diz: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. A sua intenção é que nenhuma graça ou louvor nós acharíamos diante de Deus se suportássemos o castigo que nós temos diante de nós por nossas faltas merecidas. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que ser punido por isso. E é interessante aqui, abrindo um pequeno parêntese, tem muito crente que vem pedir oração, às vezes para o pastor, dizendo assim: pastor, ore por mim, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Como o pastor não está lá para ver a conduta do crente todos os dias, então ele vai dizer: tudo bem, meu irmão, eu vou orar por você, porque perseguição do trabalho é algo muito, muito sério. Deus vai abrandar o coração do seu empregador. Só que não sabe ele que às vezes essa pessoa que diz estar sendo perseguida é aquela que chega tarde no trabalho, é aquela que é relapsa nas suas obrigações, é aquela que fala mal dos colegas, é aquela que não está no seu posto de trabalho, mas está nos cantos de parede, fazendo disse-me-disse, prejudicando o ambiente de trabalho. Aí é muito fácil você dizer que está sendo perseguido quando o seu empregador nota isso e lhe reclama. É porque ele não é crente, ele não gosta de crente, aí fica reclamando de mim, ele fica pegando no meu pé. Isso é perseguição e religiosa, isso é intolerância religiosa. Tem muita gente falando isso, né? Faça primeiro o seu dever, se certifique de que você está agradando ao Senhor, e aí sim, se esse patrão é injusto, continue sofrendo essa injustiça, porque
o Senhor é que vai dar a paga a esse injusto empregador e não você. Não tenha dentro de si um sentimento de vingança. Um dia eu vou estar na posição dele e ele vai estar na minha. Sabe o que é que eu vou fazer? A primeira pessoa que vai sair é ele. Isso acontece muito. Na minha realidade acontece demais. Basta um diretor de escola ser exonerado e voltar para a sala de aula. Aquele professor que acha que estava sendo injustiçado vai para uma direção e diz: pronto, esse aqui é o primeiro que eu vou deixar sem aula. Ele está ganhando o que com isso? Se vingando da pessoa que ele achava que estava perseguindo. E mesmo que estivesse perseguindo, a vingança não cabe a nós. A gente precisa lembrar disso. Por motivo de sua consciência para com Deus, nós devemos suportar pacientemente as injúrias e injustiças. Isso é digno de louvor diante de Deus. Ele se agrada que nós não comecemos um movimento, um trabalho dentro do nosso ambiente laboral para que a gente derrube alguém. Ele não se agrada disso, para que a gente tire alguém do seu posto de trabalho, mas ele se agrada em ver que os seus servos fazem tudo, inclusive suportar as injustiças por temor a ele. Quando ele usa essa expressão por motivo de sua consciência para com Deus, Pedro está dizendo o seguinte: olha, você vai cumprir o seu dever, não é em respeito a essa pessoa não. Em primeiro lugar você está respeitando a Deus. Agora, por tabela, você acaba respeitando aquela pessoa, mas é a Deus. Esse princípio é exposto em Colossenses 3:23, quando Paulo diz que nós devemos fazer o nosso trabalho como para o Senhor. Ele pode ser ruim o quanto for, seu patrão. Você pode ter problemas terríveis de injustiça por conta da administração dele, por conta da forma como ele lida com a situação dentro da sua empresa. Faça tudo como para o Senhor. Não olhe para ele não, esqueça ele. Ele vai lhe dar uma ordem. Deus lhe deu a vida, então é muito melhor você servir, honrar, obedecer quem lhe deu a vida. O trabalho um dia acaba, um dia você se aposenta e você vai, aquilo vai ficar só uma lembrança. Você pode até comentar: nossa, como eu sofri naquele trabalho. É só uma lembrança. A realidade é que todos os dias Deus lhe sustentou para que você suportasse aquela aflição, e você chegou ao final de todas as coisas. Quando nós fazemos o nosso trabalho como para o Senhor, é aí que o trabalho se torna produtivo, é aí que esse trabalho se torna rentável. E com isso eu não estou querendo dizer que você vai ficar rico porque você trabalha como para o Senhor. Rentável é no sentido de que você tem o produto daquele trabalho visível. Você sabe que ele está. Se o trabalho é produtivo, então você tem alguma coisa para dizer: isso aqui fui eu que fiz. Isso é rentabilidade. Esse trabalho se torna importante. Tem muito empregador que não vê a importância que você tem. Às vezes ele só dá importância para aquele que é o gerente, ele só dá importância para aquele que é o representante, ele não dá importância para aquele que é um auxiliar de serviços gerais. Mas você fazendo o seu trabalho como para o Senhor, você vai saber que é importante, porque foi o Senhor que lhe deu aquele trabalho. Organizar uma sala, limpar um banheiro, retirar o lixo que foi produzido pelos demais colaboradores, tudo isso tem uma fundamental importância para que tudo esteja organizado do jeito que Deus requer. Quando é feito para a glória de Deus, tudo funciona, e funciona perfeitamente. Nós sabemos que o contexto aqui era relativo aos escravos, mas transportando os mesmos princípios para a nossa realidade, nós aplicamos da seguinte maneira: no aspecto profissional, nós devemos ser submissos aos nossos patrões, por temor ao Senhor, a despeito da perversidade deles, a despeito da sua injustiça ou da aflição que resulte disso. Eu sei que em determinados momentos a gente fica muito aflito com alguns patrões que nós temos. Particularmente eu já
fiz o possível para sair de um determinado lugar, porque não suportava mais meu chefe imediato. E nenhuma porta se abria, eu não saía para local algum, até o momento que eu consegui ir para outra empresa, que não mais aquela, e aí foi a única forma de não mais me relacionar com aquela pessoa. Mas é difícil, claro que é difícil. Não vou dizer que em algum momento eu tenha sido esse escravo que com todo respeito tratou aquela pessoa. Talvez em determinados momentos eu tenha pensado muito mal acerca daquilo que ela fazia, não só comigo, mas com os outros colaboradores. Mas entendo que suportar durante um certo tempo foi melhor para que Deus pudesse abrir um local fora dali. Ele me mostrou que aqui é isso que tem para você. E você tem que ser submisso a essa pessoa, independente dela ser boa ou ruim, como Pedro está dizendo aqui. Você quer uma mudança? Batalhe, busque e vá para outro local, outro setor, outra empresa, mas aqui você vai ter que resistir. É uma luta, é uma batalha, mas com ele a gente consegue. Do versículo 21 para frente, então, ele vai falar sobre esse grande exemplo que nós temos, que é Cristo. E ele diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Aqui ele lembra a todos os irmãos, todos aqueles que são piedosos, como é a condição do cristianismo. Nós somos chamados pelo Senhor para esse fim, suportar pacientemente os erros. Ele não está dizendo que o empregador está certo, ele não está dando valor ao que é feito, à injustiça que é feita com você. Ele está dizendo que você tem que suportar os erros. Ele reconhece que está errado, mas ele incentiva você a suportar pacientemente. Como ele já disse em outros pontos da passagem, nós somos designados a isso. Nós fomos chamados para ser o povo que mostra para esse mundo que nós lidamos com situações difíceis pacientemente por temor ao Senhor. Cristo sofreu em nosso lugar, sendo nosso substituto. Ele é o nosso exemplo máximo de submissão, e nós devemos seguir a paciência de Cristo. Pedro aqui vai encorajar os seus leitores que sofrem injustamente a olharem para Cristo. Olhem para Ele. Quando você olha para Ele, você tem alento para suportar com paciência os sofrimentos da sua carreira. Por quê? Porque Hebreus 12, de 1 a 3, nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando você estiver numa situação pior do que a que eu me encontrava, que eu não suportava mais estar naquele ambiente, porque meu chefe imediato não tinha a percepção de que nós éramos funcionários e não burros de carga. Então, olhe para Cristo. Quando você acha, não dá mais, eu não aguento, eu vou fazer uma bobagem aqui dentro, eu não tenho condição de tratar mais essa pessoa com respeito, porque ela não me trata com respeito. Olhe para Cristo. Ele suportou uma oposição de pecadores contra si mesmo, que você, nem eu, teríamos condição de suportar, e que não chegamos nem perto. A oposição que você pode ter de um patrão, não vai te levar para uma cruz, não vai te fazer ser preso, não vai te fazer perder a vida. Olhando para Cristo, nós não temos como justificar um cansaço ou um desânimo. Qual é o desânimo que eu posso ter quando eu olho para Ele?
suportando o que suportou para que eu tivesse vida, para que eu tivesse um trabalho, para que eu tivesse uma família, para que eu tivesse tudo que eu tenho na minha vida. Como é que eu posso dizer que eu estou cansado de determinada coisa, se, como o pastor Jamerson sempre lembra, ele sangrou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, por mim e por você? Se ele suportou as maiores injúrias, as maiores difamações, para que no final ele fosse achado sem nenhum dolo e pudesse ser o nosso substituto. Então, ele é o nosso exemplo de submissão, porque mesmo não tendo nenhum pecado, ele foi o nosso substituto, ele morreu, ele sofreu no nosso lugar. Mas o versículo 22 nos diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Pedro vai nos mostrar quão longe nós estamos de Cristo. Não dá para comparar. Ele diz: nenhum engano foi encontrado em sua boca. Como eu falei há poucos minutos, tem gente que vai dizer: eu estou sendo perseguido por isso, por isso, por isso, e não olha para a própria conduta. Ninguém é 100%. Você vai falhar, eu vou falhar, e eu sou passivo de reclamações, de repreensões, de consertos, e é necessário que isso aconteça para que eu saiba onde eu estou errando e me corrija, sabendo que lá na frente eu ainda posso errar até na mesma coisa. Por quê? Porque eu sou limitado, porque eu sou falho, e porque o ser humano adora fazer o que não deve. Da criança ao mais idoso, diga para a criança: não toque ali na tomada. Ela não vai tocar. Daqui a 2 minutos o dedo dela está onde? Na tomada. Por quê? Porque ela é ruim? Em certo sentido é. Porque o pecado está dentro dela. Não só da criança, do ser humano. A palavra diz: vá e não peques mais. Você acha que aquele personagem que escutou isso nunca mais pecou? Enquanto a gente estiver nisso aqui, infelizmente a gente peca. Só que tem uma grande diferença: a gente não peca porque gosta de pecar. A gente não peca porque isso preenche a nossa vida. A gente peca porque a natureza pecaminosa ainda está em nós. A gente peca porque é falho, porque recebeu, infelizmente, uma herança de Adão, e é culpado e corrupto nele. Mas não é isso mais que enche o nosso coração. Diferente de nós que erramos, que muitas vezes na nossa boca é encontrado o engano, o dolo, a maldade, em Cristo isso não foi encontrado. Ele declara que havia em Cristo a mais elevada perfeição de inocência. De vez em quando você vai olhar nos noticiários o relato de alguém que depois de tantos e tantos anos foi descoberto que era inocente, ficou preso injustamente. Isso acontece com uma certa frequência. A última vez que eu lia acerca de um caso como esse, era um senhor nos Estados Unidos que passou 27 anos. 27 anos preso. Quando ele foi preso, a filha mais nova tinha 7 anos. Ele não sabia se tinha netos, se as filhas tinham casado, ele não sabia de nada. Estava lá 27 anos. Perdeu mais da metade da vida até aquele momento. E alguém disse: não foi ele que fez isso, ele é inocente. Mas ele é inocente daquele delito. De todos os outros, ele é culpado. Nós podemos ser inocentes de alguns tipos de delito, mas de todos os outros, nós somos culpados. Alguém pode dizer: eu sou um crente perfeito, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada que prejudicasse qualquer pessoa. Mas não é só isso que é pecado. Pensar mal a respeito de um irmão é pecado. Faltar com a verdade
no seu ambiente de trabalho é pecado. Forjar um atestado para passar 2 dias sem trabalhar é pecado. Furar a fila do supermercado é pecado. Tirar a xerox do cartão de vacinação de outra pessoa, porque na traseira não tem o nome, para poder entrar nos locais, também é pecado, viu? Burlar as leis, driblar, admitir dentro da sua vida um jeitinho, brasileiro ou não, é pecado. E disso nós somos culpados. Mas mesmo tão limitados para imitar Cristo, no exemplo que Ele nos deixou de submissão perfeita, por sermos pecadores, isso não nos isenta de deixar de seguir as suas pegadas. Eu não estou aqui exaltando só o caráter pecaminoso que nós temos e dizendo assim, ó, tá vendo? Não tem jeito para nós. Nós somos tão pecadores que não dá para imitar Cristo. Não. O que Pedro quer dizer aqui é o seguinte, olha, nele não foi encontrado nenhum engano na sua boca. Você precisa ser assim. Você não é filho dele, você não é servo dele, você tem que ser parecido com ele. Em determinados momentos você vai errar, mas a busca da sua vida é de não fazer isso. Você foi chamado, você foi designado para isso, suportar as aflições e não pecar nem com sua boca a respeito disso. Não ficar praguejando contra o seu patrão, não ficar maquinando para que ele se prejudique e você se dê bem. Nós precisamos seguir as pegadas de Cristo, ter como objetivo da nossa vida a santidade, ainda que vítimas das mais profundas injustiças. Eu não consigo ver tantas maiores injustiças do que passar 27 anos dentro de uma cadeia. Sabe o que esse homem foi fazer depois de 27 anos na cadeia? Participar de um concurso de canto. E ele cantava, meu Redentor vive. Provavelmente foi isso que segurou ele 27 anos dentro daquele lugar. Não tinha outra forma, senão por temor ao Senhor. O versículo 23 mostra que Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Mas ele se entregava àquele que julga com justiça. Como eu falei, a vingança não cabe a nós. Quem faz justiça para conosco é o Senhor. Os principais sacerdotes e anciãos acusaram Jesus de muitas coisas, mas ele não retrucou. Mateus 27, versículo 12 a 14 diz, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Incomodou ele. Ele está calado, todo mundo está acusando e ele não, você não está ouvindo não o que estão falando contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Como é que esse homem suporta tão pacientemente essas acusações? Ele sofreu na cruz sem murmurar. O relato está no mesmo Mateus 27, só que do 34 ao 44. Quando sofria, ele não fazia ameaça, ele não invocou a ira de Deus sobre os seus perseguidores e nem exigiu retaliação imediata. Antes, ele orou pelos seus inimigos. Lucas 23, 43. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Seria tão bom que a gente pudesse falar isso quando a maior injustiça da nossa vida acontecesse, em vez de dizer, Deus vai pesar a mão sobre essa pessoa, porque ela fez isso contra mim, que é isso que normalmente vem à nossa mente, era dizer, Senhor, perdoa, ele não sabe o que faz. Seria não somente uma atitude de grandeza da nossa parte, mas uma atitude de respeito ao Senhor, a quem pertence a justiça e a vingança. Pedro realça o que nós devemos imitar em Cristo, inclusive suportar serenamente as injustiças e não vingar as injustiças. A nossa disposição é de tal natureza que quando nós
revemos essas injúrias, a nossa mente imediatamente entra em agitação. Os nossos sentimentos reclamam vingança. Passa 20, 30 anos e você lembra daquele episódio. E toda vez que você lembra daquele episódio, sua cabeça dói, seu coração acelera, você começa a suar, você fica vermelho, a sua mão tende a ficar fechada e você pensa em como você gostaria de ter esganado aquela pessoa. O quanto você gostaria de ver aquela pessoa com medo nos olhos, e aquilo seria um pagamento para você incrível, de ver a vulnerabilidade daquele que lhe injustiçou. Essa é a disposição da mente pecaminosa. Cristo, porém, se absteve de todo gênero de retaliação. O que satisfaz a Ele é a justiça, não a retaliação. Então a nossa mente deve ser refreada para que não busque retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Versículo 24, ele diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pedro, ao tratar do exemplo oferecido por Cristo, vai mencionar também a sua obra na redenção. E a importância dessa obra vai além do exemplo. Pedro mostra aqui o caráter vicário da expiação. Ele foi o nosso substituto, como já disse anteriormente. Ele, como o cordeiro sacrificial do Antigo Testamento, morreu pelos nossos pecados, o inocente pelos culpados. Por que ele morreu pelos nossos pecados? A fim de que, morrendo para esses pecados, a gente vivesse para a justiça. Então, a influência que a cruz tem sobre a nossa santificação é ressaltada aqui por Pedro. Em consequência da morte de Cristo na cruz, nós devemos estar posicionalmente mortos para o pecado, para que a gente possa levar uma nova vida e se apresentar diante de Deus como um instrumento de justiça. João fala nas suas epístolas que aquele que pratica a justiça procede de Deus. Então nós morremos para o pecado por conta da cruz de Cristo. Na morte de Cristo na cruz, nós não vivemos mais para a prática do pecado, mas para viver uma vida de justiça e santidade diante dele. Versículo 25, para encerrar, diz: Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Por último, então, Pedro vai abordar o cuidado pastoral de Jesus para conosco. Todo cristão era uma ovelha desgarrada. Todo cristão era uma pessoa perdida, mas que foi encontrada por Jesus. E como é especial perceber que cada um de nós aqui já foi aquela centésima ovelha que saiu do aprisco, que se enrolou nos espinhos, que ficou ferida, e ele deixou as 99 e foi lá. E nos buscou, e colocou nos seus ombros, e voltou para o aprisco, cuidou das nossas feridas, sarou essas enfermidades, e nos deixou exatamente como nós somos. Uma vez que nós somos cuidados pelo pastor Jesus, somos pastoreados por Ele, nós temos que ter um comportamento de alguém que foi sarado espiritualmente. Isso quer dizer, não manifestar aquilo que a nossa natureza pecaminosa ainda nos faz ter. Não dar vazão ao velho homem. Eu não posso ser mais quem eu era. Eu não posso pensar que a qualquer pequena injustiça que acontecer, eu devo ser aquela pessoa que estoura no meu ambiente de trabalho e diz assim: eles vão me respeitar nem que seja no grito. Eu não posso ser mais aquela pessoa que as outras têm medo até de chegar perto.
Porque dizem, não vou nem chegar perto de fulano não, porque às vezes quando ele está nervoso, eu não posso ser mais aquela pessoa que diz assim, olha, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, eu aguento a aprovação até a página 3. Da 4 para frente, eu dou o meu jeito, eu resolvo a minha maneira. Não, nós não podemos mais ser essas pessoas. Nós temos um guia, nós temos um dono, nós temos um condutor da nossa vida, alguém que morreu por nós para que nós fôssemos cuidados por Ele, para que nós fôssemos protegidos por Ele. Por isso que Pedro utiliza esses dois nomes, pastor e bispo da nossa alma. Como pastor, ele morreu para salvar as suas ovelhas e constituir o seu rebanho. E João 10, 27, 28 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma pergunta só para a gente refletir, levar para casa. Eu tenho escutado a voz de Deus? Eu tenho sido essa ovelha que escuta a voz do meu pastor? Principalmente a dizer, tenha calma, não é agora. Suporte. Eu suportei muito mais. E ele diz, eu as conheço. Às vezes acontece alguma coisa dentro de casa e você diz, eu sabia que isso ia acontecer. Eu conheço você. A gente diz isso com um cônjuge que já convive há um determinado tempo. Só que eu vou muito pela expressão que meu avô usava. Ele foi casado há 49 anos, minha avó. E ele dizia, eu ainda não conheço ela. Todo dia tem uma novidade. 49 anos. Você diz que conhece, mas pode ser que alguma coisa ele surpreenda. Nada em nós surpreende a Deus. Nada. Ele nos conhece porque Ele nos formou. Mais ainda, Ele nos salvou. Mais ainda, Ele nos sustenta. Elas me seguem. Se nós somos ovelhas dele, escutamos a voz e seguimos, porque sabemos que é o melhor caminho para nós. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele guia, ele protege, ele alimenta, ele vai atrás das ovelhas. E como bispo da nossa alma, é o que cuida e supervisiona as ovelhas. Ele está olhando tudo que a gente faz. Ele contempla todas as atitudes que nós tomamos todos os dias. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe exatamente a reação que eu vou ter a determinadas circunstâncias. Ele sabe até onde eu suporto. E a partir de que ponto eu vou ser totalmente dependente de que Ele suporte por mim. Porque eu não consigo mais. Mas Ele me chama a resistir. Chamar Jesus de bispo significa reconhecê-lo então como protetor, supervisor, guia e diretor da nossa alma. O que Pedro, em suma, faz aqui, meus irmãos, é dizer o seguinte: não meta os pés pelas mãos, querendo resolver as injustiças da sua vida pelos seus próprios conceitos, dentro do seu próprio entendimento ou com as suas próprias forças. Ao exemplo, a semelhança de Jesus, suporte essas aflições, entregando-se àquele que julga com justiça. Nós vamos passar por aflições, injustiças e muitos problemas relativos não somente à nossa fé, relativos à nossa profissão, relativos à nossa família. A vida humana é assim. A vida do cristão não seria diferente.
mas em tudo nós devemos depender de Deus. É fácil dizer, eu dependo de Deus para fazer a obra dele, porque foi Ele que me mandou ir, então eu dependo dele. Mas é difícil dizer, eu dependo totalmente dele, quando são circunstâncias terrenas que nos fazem ficar acuados, amedrontados, nos sentindo injustiçados. A gente pensa que porque as ameaças estão no mesmo plano que a gente, dá para a gente resolver. Do mesmo jeito que nós entendemos que nas questões espirituais nós devemos depender dele para a nossa santificação, para a motivação para trabalhar na obra dele, para sermos melhores cristãos, para poder edificar as outras pessoas com aquilo que nós pregamos, nós devemos dizer e praticar isso, depender dele em todas as coisas, e principalmente nos momentos em que as injustiças chegam à nossa vida, seja de onde vier, venha por que canal vier, descanse na justiça do Senhor. Amém?